Glória a Deus, bom dia, shalom, Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, glória a amém? Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque estamos chegando nesta reta final. No domingo estaremos fazendo uma celebração, Sim, esta festa do Purim, Pai, conquistando tudo aquilo que foi levantado pelo Senhor nesses dias e nós queremos acessar, ó, Pai, que isso realmente nos seja acessível pela nossa fé, pelo nosso entendimento, pelas nossas decisões, em nome de Jesus. Cobre-nos com teu sangue, guarda cada família, cada casa, cada um, ó Pai amado, aqui que tem uma representação, que é uma coluna na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, na sua chamada, Pai. Fortalece a cada um e dá-nos, ó Pai amado, direção, sabedoria e entendimento para desfrutarmos daquilo que temos que fazer, ó Pai, da parte do Senhor. em Em nome de nome de Jesus, Jesus. amém, Amém. amém, glória a Deus, Amém. alegria. Ai, esse Está acontecendo nessa microfone, microfone aqui, fica chique. sim. Na camisa me incomoda, entendeu? Então, vamos lá, Márcio, reta final, 12º personagem, né? Vamos lá, Dalton, quer dizer pingo. Estávamos analisando um pouquinho mais profundo, não é? E vimos ali que a conotação ou o entendimento de que seria um ponto final, ela não é tão assertiva, não é? Mas Pelo menos até onde a gente conseguiu ir, né? dentro daquilo que eu tenho de recurso, foi até onde eu consegui ir. Então, não consegui chegar no ponto final que aqueles que estavam dentro do estudo que a gente pegou como base, né? Então, não conseguimos chegar mais profundamente, porque existem outros recursos que dá para chegar na raiz dessa palavra da Alcon. Então, preferimos ficar com aquilo que nós conseguimos, amém? Mas entendemos que é algo de muita força, de muito esforço da parte do adversário, porque ele quer dizer também esforçado, ele quer dizer também um gotejamento, ou seja, algo que vem para irritar. Eu não sei os irmãos, mas na minha vida eu não gosto muito de barulho, então vamos dormir. Tem começa a chover e tem alguma coisa pingando, eu tenho que levantar e dar um jeito, porque para mim é difícil. Ficar com aquele barulho, tec, 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 assim. Então é exatamente isso que você está falando. Algo que foi levantado pelo adversário, 11 inimigos. Então agora esse seria o final. Aquele que vem para arrancar todas as nossas forças, para paralisar de uma maneira ou de outra. Eu creio que ele é a síntese de toda a movimentação daquele que for orquestrado por Amã, porque Amã é uma representação profética do mal, da malignidade de Satanás, não apenas contra o povo judeu, mas contra toda a humanidade. Aqueles que decidem ouvir os decretos eternos do Senhor e saírem de uma posição de derrota, de escravizados, esses vão ter vitória. Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder dos decretos que Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, no seu sangue, escreveu a favor da humanidade. Então, essa é o nosso intento nesses dias de Purim, celebrarmos uma nova posição. Ontem, ouvindo o apóstolo Éder, verdadeiramente foi uma aula excepcional que ele ministrou ali, a respeito do posicionamento. Ele falou, não apenas uma festa de comemoração, mas é uma festa de posicionamento. E é exatamente o que cremos. Nós tomarmos posse daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E a partir da cruz do Calvário, no novo posicionamento de novas criaturas, nós exercemos juízo sobre o nosso adversário. Amém? Que é algo que o pastor Alexandre falou. Estamos livres, mas não estamos libertos de tudo aquilo que são as manifestações das trevas que existe impresso no nosso DNA. Mas, como estamos livres, nós podemos executar juízo em cada uma das manifestações de prisões, porque Deus é bom. Amém? Então, é isso que eu gostaria de falar, não é? Aqui eu coloquei, amados, por decreto, a respeito de e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Então, precisamos ter esse entendimento. Houve um primeiro ombro, que foi o ombro do Cristo vivo, que entrou ali, naquele lugar, e tomou chaves no inferno da morte. Essa era a nossa maior escravidão, a morte. Hebreus, capítulo 2, fala sobre isso. Nós já até ministramos sobre isso aqui. E aí, o Senhor está falando, eu entreguei essa chave à igreja. E nós, como igreja, precisamos tomar posse disso. Não podemos andar alienados ou preguiçosos ou
ignorantes a respeito do poder de Deus. Aquilo que ele nos deu, nós precisamos tomar posse. Então, amados, verdadeiramente é um posicionamento daquilo que Deus deixou, Jesus Cristo deixou de herança para nós. Tomarmos posse, entrarmos em juízo. Aqui a próxima palavra que eu coloquei, entremos juntos em juízo. Ou seja, chame o Senhor teu Deus para conversar. Descubra o que ele tem a falar sobre o assunto. E depois que ele falar sobre o assunto, tome posse. E vamos adiante. Não podemos ser um povo que ouve a palavra de Deus e fazemos de conta que não ouvimos. Por isso, muitas vezes estamos paralisados, porque a palavra de Deus vem e nós não as colocamos em prática, e aí depois a gente fala assim, mas depois que eu tive essa revelação, parece que minha vida piorou. Sim, por que piorou? Porque a verdade veio e não conseguimos praticar a verdade. Então, nos enganamos e aí a situação, evidentemente, fica pior. Então, amados, eu gostaria de falar algo a respeito de Esther. Ontem, na pregação da irmã Maria Dirce, em um determinado momento, quando ela estava falando da rainha Esther, o Senhor falou ao meu espírito, porque ali no capítulo 5, Esther se apresenta diante do rei, e antes dela abrir a sua boca, só de vê-la, o Assuero falou para ela, Esther, até metade do reino se te dará. Então, o que havia na aparência dela? O que havia nela, naquele momento, em que aquele rei foi tão acessível para ela? O que aconteceu? O que aquele rei viu nela? E o Senhor falou, ela tinha cheiro de sacrifício. Qual é o sacrifício, amados? Em Mateus, capítulo 2, versículo 11, fala que os magos, os reis magos, eles se achegaram diante do menino Jesus ali, novo nascido, e entregaram para ele ouro, incenso e mirra. Ouro, significando, simbolizando a divindade. Incenso, significando adoração. E mirra, significando sacrifício. Essa jovenzinha ficou 6 meses imersa em algo chamado mirra. Deus a colocou naquela posição, dentro do propósito eterno do Senhor, naquele lugar, naquele momento, naquela hora, para que ela pudesse exalar o bom perfume de Cristo, o cheiro do sacrifício. Havia sobre ela um cheiro de sacrifício, porque mirra, amado, veja bem, é uma goma amarga e perfumada, e ela é cara, que sai de uma árvore através de um corte feito na casca. Mais profético que isso, meu Deus. Mais profético que isso. Não há, não é? Verdadeiramente. É algo muito profético. Cristo foi feito uma incisão no corpo dele para que absolutamente nada ficasse solto de pecaminosidade no homem que Cristo não pudesse atingir. Houve uma incisão no corpo de Cristo, houve um moer do corpo de Cristo, onde toda a casca daquele corpo foi moído, foi traspassada, foi colocada uma lança aqui no seu lado, para que desse lugar saísse água e sangue, para que verdadeiramente nós tivéssemos um bom perfume. Então, o que havia profeticamente no corpo daquela mulher, só daquele rei olhar para ela, para poder estender o seu cetro, no reino do Espírito, eu tenho confiança que o cheiro de sacrifício já prefigurado em Cristo Jesus, entrou naquele lugar. E aquele rei falou, até metade do meu reino se dará. Então, nós temos essa confiança da parte de Deus, amados. Se entrarmos na presença do nosso Deus e falarmos, e, aliás, exalarmos o bom perfume de Cristo, o Pai vai poder dizer para nós, eu te dou governo, junto com meu filho. Ele é uma parte, ele é o cabeça, você é a outra parte, você é o corpo. E eu estou te dando metade do reino, possua-o. Eu já destruí os adversários de diante de ti. Eu já desalojei eles de diante de ti. Os meus braços eternos estão por debaixo de ti. Eu sou a tua morada, sou a tua habitação. E te dou uma ordem, destrua-o. Então, eu gostaria de deixar isso registrado nesse dia no qual nós temos que tomar posse de todas as manifestações que o adversário levantou contra nós. Amém? Em nome de Jesus. Então, o pastor Alexandre vai falar agora. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse gotejamento, como que isso funciona para mim. Onde nós somos pegos aí. Ontem o Matheus, meu filho, mandou para mim algo a respeito de um técnico de futebol, que ele falou a respeito de um jogador, ele fala assim, ele elimina da mente dele em segundos o erro, porque num jogo ele tinha perdido 3 oportunidades claras de gol.
e depois ele foi o jogador que fez o gol da virada. Então, esse técnico, ele estava ressaltando a capacidade mental que esse jogador tem de assimilar logo aquele erro, já descartar e continuar o seu jogo no mesmo nível, porque ele foi o responsável pela virada do jogo. E aí eu estava conversando com o Matheus, mandei algumas coisas para ele e trabalhei um pouco na minha cabeça e para falar hoje, ontem com ele também, a respeito justamente daquela parte que eu falei esses dias da responsabilidade e da culpa. Então, esse cotejamento, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para nós um ambiente de culpa, que vai ficar sempre pingando na nossa cabeça algo que nós fizemos. Então, quanto mais rápido for o nosso poder de reação para nos livrarmos dos nossos erros e fracassos, mais rápido nós avançaremos. Quanto mais nós ficarmos enroscados nisso, nesse gotejamento, que é a função desse tipo de manifestação, nós vamos ficar num ambiente de fracasso. Porque nós ficamos sempre naquilo, errei, 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 errei e errei. Esses dias eu estava pregando, aí eu falei algo errado, e a minha esposa falou assim, não, não é isso. Então você tem que assimilar logo isso. Ontem a irmã Dir estava pregando, e ela falou assim, de Esther, que era o único livro da Bíblia com o nome de mulher. E tem Ruth também. Mas e agora? Eu não sei como foi, eu não conversei com ela sobre isso. Mas isso atrapalhou ela? Isso, o que trouxe na mente dela? Ela venceu rápido aquilo? Ela processou logo? Porque só erra quem está fazendo. Verdade. Só vai errar quem está pregando. Ninguém vai vir aqui falar nada errado se não pregar, né? Então, nós não podemos parar de fazer a obra, então, porque eu errei aquele dia agora não prego mais, porque eu estou com medo de errar. Isso vira um gotejamento. Isso vira uma memória de fracasso e de culpa que não nos permite avanço. Agora, se eu entrar num ambiente de responsabilidade, aí nós vamos fluir de uma outra forma. O que eu faço? Eu assimilo aquele erro, em segundos eu extirpo ele da minha mente e eu continuo a pregar, porque eu tenho essa responsabilidade. E aí eu vou fluir. Ah, mas e se eu errar de novo? Mesmo processo. Porque aquele jogador, o exemplo dado aqui, ele errou 3 vezes, mas ele acertou na quarta. E o time dele ganhou. Então você pode até errar, mas se você continuar com a tua mente limpa, longe desse tipo de manifestação, você vai acertar. Aleluia. Você vai virar o jogo, você vai transformar a vida em morte. Então é para isso que Deus tem nos chamado. Porque o ambiente de culpa, ele vai trazer o quê? Acusação e condenação, que é o que muitas vezes nós estamos andando a nossa vida inteira em muitas áreas. Sim. Culpado pelo filho, pelo esposo, pela esposa, pela igreja, por tudo. E nós ficamos culpados e condenados. E não avançamos, porque isso nos prende, isso nos trava. A responsabilidade não. A responsabilidade, ela traz para você um ambiente onde você tem que fazer a coisa acontecer, mas livre desse peso e da condenação da culpa. Aí você vai colocar a tua vida em atividade para gerar aquilo que você precisa. Então, é algo totalmente diferente. Então, nós temos que entender o que é a minha responsabilidade. Eu vou ter que fazer. O que eu tenho que operar, eu vou ter que fazer. Agora, não nesse ambiente de gotejamento, porque esse espírito, esse tipo de manifestação, esse demônio, ele vai se levantar para trazer justamente isso. Para trazer esse tipo de abatimento, para trazer esse tipo de peso, para trazer esse tipo de gosto ruim nas coisas. Então, ontem, como foi tremendo quando a irmã Dirce falou assim, e Esther é uma mulher que teve o nome dela, deu o nome de um livro da Bíblia. Ainda que ela tenha esquecido de Ruth, mas o princípio que ela trouxe foi tremendo, porque nós sabemos como era resistida a mulher. Sim. Quem era a mulher? Para uma mulher conseguir ter o nome dela, era uma coisa tremenda. Era uma coisa que as mulheres não eram nem contadas. E ela conseguiu fazer algo que chamou tanto a atenção de Deus, que Deus falou, coloca o nome de Esther. Esse livro daria para chamar Mordecai ou Mardoqueu. Seria a lógica, porque é homem. Mas não. Deus escolheu que fosse Esther. Aleluia. E no de Ruth, poderia ser Boaz, mas Deus escolheu que fosse Ruth. Aleluia. E Deus está te escolhendo hoje para que você dê um nome para o seu livro. Geni, Joselma, Louise, Rosimari e as outras mulheres que estão aqui. Deus tem te escolhido e te chamado para isso. Dentro de um quadro de impossibilidades, de coisas improváveis, de tanta vergonha, de tanta dor, de tanto peso, tanta pressão. Mas eu estou falando, deixa eu colocar o seu nome num livro. Escreve uma história bonita, digna de eu colocar o seu nome.
Deixa eu fazer o teu nome grande, você fazendo o meu nome grande. Aleluia. Deus, se você fizer o nome de Deus grande, ele vai fazer o teu nome. Ele vai falar, eu te dou a honra. A glória é minha, mas a honra é tua. Aleluia. Põe lá, Joselma. E ele vai colocar. Põe lá, Fátima. E ele vai colocar. Vanessa. Vanessa. É. Então, olha que nome bonito no livro da Bíblia, Vanessa. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Então, Deus quer fazer isso a nosso favor. Deus quer operar na nossa vida dentro das impossibilidades, dentro do improvável, dentro daquilo que para nós já era. Porque se nós pegarmos as nossas histórias aqui, para nós já era. Se você parar para pensar em muitas áreas da tua vida, fala, acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde eu vou, o que eu vou realizar. Para a Esther ali, ela poderia ter pensado isso, agora saiu esse decreto, vou ficar aqui, daqui a pouco eu vou morrer. Meu tio também falou isso, que se eu não entrar na guerra, eu vou morrer do mesmo jeito, então vai. E ela poderia ficar entregue a esse gotejamento, dentro de um ambiente dessa coisa, todo dia, a mesma história. Irmãos, nós passamos demais por essa tipo de manifestação, essa goteira rixosa mesmo, essa coisa que fica todo dia nos atormentando com aquele assunto que não foi vencido, com aquele assunto que nós não conseguimos avançar. E ficamos, então, sendo levados para esses ambientes de fracasso, de destruição, de morte, porque a culpa nos vence, a condenação nos vence, a acusação nos vence. E Deus tem nos chamado, se levante e vai fazer uma história diferente. Se levante na responsabilidade que eu tenho colocado nos teus ombros e escreve outra coisa. Faça outro decreto, mude esse decreto, execute morte sobre os teus adversários. Então eu entendo que nós não fomos chamados para morrer, nós fomos chamados para matar. O adversário quer insistir em fazer a função dele, é óbvio, matar, roubar e destruir. Então ele se levantou para fazer só o que ele foi chamado para fazer, ou o que lhe restou fazer. Ele não foi chamado em essência para fazer isso, né? Mas no que ele se perdeu, o que restou para ele foi morte, roubo e destruição, porque é aquilo que ele tem dentro dele. Então ele flui nisso. Mas para mim e para você, nós temos uma outra marca. Jesus veio nos trazer uma outra marca para que tenhamos vida e vida com abundância. E vida com abundância não tem gotejamento. Vida com abundância não tem esse ambiente de culpa, de condenação, de acusação, de coisa cabisbaixa, aquela tristeza, aquela infelicidade, aquele abatimento, aquela murmuração, aquele estado de todo dia lamento, lamento, lamento. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa a respeito das mulheres em geral. As mulheres são muito tristes. Cansadas, fadigadas. Parece que está tudo sufocada. Por quê? Porque a vida tem sido para elas um fardo. E elas vão assimilando aquela culpa, aquela culpa, aquela culpa, aquela culpa. E acaba entrando no quê? Naquele ambiente, fica sempre acusada, condenada e sem perspectiva de mudança. Porque ela olha para o marido, ela olha para o filho, ela olha para a vida financeira, ela olha para a falta de provisão, ela olha para o filho que ela ensinou e não está adiantando nada, porque o filho está fazendo tudo ao contrário. Isso vai pesando, 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 e o marido que às vezes não está nem aí, para ele tanto faz como tanto fez. Mas o que as mulheres têm feito para reagir sobre isso? É isso que Deus está falando. Se levante para executar juízo sobre isso. Não vai adiantar ficar debaixo desse tipo de cotejamento, dessa tristeza, desse peso da sua guerra. Então Deus tem nos chamado para isso. Que nós saiamos totalmente desses ambientes de culpa, encaremos a nossa responsabilidade e viremos o jogo em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, amados, aqui eu coloquei algumas coisas que falamos por esses dias. E eu quero dizer que nós precisamos aprender, todos nós, a encarar a vida de frente. A vida não é fácil, nós estamos em território adversário inimigo e nós precisamos entender isso. Aqui somos peregrinos, somos forasteiros, numa terra estranha. Então, aqui não é o nosso território. Então, já falei várias vezes desse testemunho do Jake Hamilton, o qual tem uma filha aprisionada num corpo todo defeituoso. Mas ele falou para uma pessoa que perguntou, zoando a sua fé, afrontando a sua fé, ele falou assim, eu tenho certeza, tipo, a minha filha e eu estaremos extremamente felizes quando ela estiver livre da casca desse corpo, andando com Jesus eternamente naquele lugar celestial que o Pai preparou para ela. Então, às vezes, os nossos olhos estão muito aqui na terra. Então, precisamos aprender a encarar os nossos sofrimentos de frente. Precisamos encarar as mazelas da vida e aquilo o que vamos passar de frente.
Não é fazendo curvas, não é pegando atalhos, não é ficar todo o tempo lamentando. É nós olharmos e falar, eu vou te vencer, porque eu estou numa posição de rompimento. Eu não estou mais numa posição de ser escrava, e para mim não ter mais opção. Eu tenho opção, e a minha opção é vencer para fazer o nome do meu Deus grande. Ainda existe fé na terra, e quando ele vier, ele encontrará fé na terra. Aquela mulher que estava perseverando em oração, perseverando, perseverando. E ele falou, olha, eu vou te dar os princípios, mas quando eu chegar, vai haver fé no teu coração, porque às vezes o gotejamento é tanto, o estancar é tanto, a manifestação de 12 cabeças lutando contra nós é tanta que nós fazemos o quê? Nós podemos nos desanimar. Nós olhamos a uma confederação de nações, como no caso de Josafá, vários povos reunidos para destruir o seu povo. E o que ele tem que fazer? Ele tem que orar ao Senhor e falar, essa manifestação não vai me pegar. Então, talvez nós estejamos como o Salmo 3, que fala como crescer os meus inimigos. Muitos são os meus adversários. Então, nós temos que entrar num ambiente onde a conspiração do Salmo 2, que fala, não existe Deus, vamos arrebentar com tudo, porque Deus não existe. Vamos pegar o ungido e vamos massacrar. Nós temos que entender que é esse tipo de decreto que está sobre nós. E nós, como igreja, não podemos mais ser ingênuos. Então, a vida minha vai ser cor-de-rosa e boa. Não, a sua vida vai ser azul, porque é celestial, e ela vai ser uma vida de guerra. Mas precisamos aprender algumas coisas que escrevemos aqui. Nós passaremos por sofrimento, mas em paz. Porque sabemos que o sofrimento nosso tem um motivo. Não é à toa. Deus não tem prazer no teu sofrimento, no meu sofrimento. Então, precisamos sair daquele lugar onde olhamos para o sofrimento, olhamos para a guerra, olhamos para o rugir do falso leão, com aquele megafone para potencializar a sua voz. Aliás, estamos entrando agora no trono da guerra e precisamos entender que ele vai liberar sons de guerra para nos atemorizar, nos apavorar e trazer fobia, pânico e todo tipo de enfermidade mental, para que desistamos esse gotejamento que estamos entendendo, estamos na primavera, tempo de guerra. Então, precisamos entrar nesse lugar com os nossos olhos espirituais abertos, sabendo, sim, haverá guerra, mas eu vou sofrer em paz. Se houver sofrimento, se Deus permitir algum tipo de sofrimento e resistência, isso vai ser em paz. Eu coloquei aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, ele vai, depois da gente sofrer um pouco, já falei sobre isso aqui, ou seja, depois de nós termos entendimento que esse sofrimento que temos não é um sofrimento num fim em si mesmo, é algo incidental. No meio da nossa caminhada, de sermos parecidos com Cristo, o sofrimento aparece. Então, nós temos que encarar de frente. Depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo nos há de fortalecer, fortificar, fundamentar e firmar. Porque esse é o propósito de Deus, para sermos a imagem e semelhança do nosso Cristo. E depois, coloquei também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, para que saibais responder àqueles que vos perguntam o motivo da vossa esperança. Às vezes as pessoas vão olhar e falar, mas seu filho está doente. Mas seu filho está na prostituição. Mas você está falido. Mas você é o seu marido. Olha o seu marido. Fale para ele qual é o motivo da sua esperança. Coloque, esse pingo aqui estava caracterizado como ponto final. Coloque uma vírgula. Coloque uma vírgula, fala alto lá. Ainda não estou na presença do Senhor. Ainda meu esposo não está. Ainda não consegui vitória sobre essa enfermidade. E depois nós podemos falar sim como Jó. Ainda que ele me mate, eu sou dele. Nesse corpo, eu vou ver a glória do meu Deus. Então, precisamos discernir a que Deus estamos servindo. A que tempo, ei? Que tempo você está servindo? O tempo cronológico da guerra, da discussão, dos problemas, do gotejamento, ou estamos servindo ao tempo eterno do Senhor, do qual ele é Pai, o Pai da eternidade? Será que estamos servindo o tempo eterno ou estamos preocupados com a transitoriedade da vida? Será que nós queremos viva hoje? O carpe diem? O viva hoje, viva agora. Resolva o seu problema agora, amanhã não interessa. Não, nós estamos plantando para a eternidade, entenda isso. Mas e se não acontecer? Eu plantei para a eternidade. Mas se não ressuscitar? Eu plantei para a eternidade. Mas não importa. Importa que meu Deus é fiel. E ele está recolhendo tudo quanto eu estou plantando. Plante para a eternidade. Não plante para agora. Plante para a eternidade. O Senhor vem com a recompensa nas suas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Som do chofar. Antes de dormir, tive um direcionamento. Antes de dormir, ouvindo o som do chofar. Amém. Não entendeu? Provavelmente, querida, há um som de despertar no teu espírito. Eba, cheio.
Você tem uma bandeira, qual você carrega aí nesse lugar, e uma tribo, Então, em nome de Jesus, desperte. O teu espírito esteja despertado, esteja atento à movimentação do que o Senhor teu Deus quer. Porque o som do chofar tem várias direções, várias manifestações. Sons de guerra, sons de festa, tem som de ajuntamento do povo. Então, às vezes chama para a guerra, às vezes chama para ajuntar-se, para celebrar. Então, o que Deus está falando com você, discirna no seu espírito e esteja bem despertada, bem atenta àquilo que Deus tem para você e para a tribo que você representa neste lugar onde você está. Minha irmã Rosemary, em nome de Jesus, e haja paz sobre você, em nome de Jesus. Aleluia. Aí depois eu gostaria que o pastor Alexandre passasse novamente a parte de pagar é mais fácil que morrer. Então, aqui, encare a vida de frente. O reino de Deus é tomado pelo esforço e os valentes se apoderam dele. Aí depois temos os recursos inesgotáveis do céu, pelo amor do que Deus tem por nós. Então, precisamos entender. Deus tem recursos para nós. Os impossíveis para os homens é possível para Deus. Precisamos entender isso. São possíveis para Deus. Precisamos entender isso. Ah, mas pastor, a minha situação é impossível para você. Mas para o Deus que fez todas as coisas, fez o universo, com tudo aquilo que nele há, o dono de tudo, o criador dos céus e da terra. Eu gosto muito do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que ele falou que o socorro dele vem do Senhor? Porque ele está falando de montes, algo grande para ele, mas não é imenso e grande para o Senhor, o seu Deus, porque ele é criador dos céus e da terra. Ou seja, aqueles montes é uma pequena parte da criação de Deus. Então, ali já há uma elevação de quem é o criador, o Deus que ele serve. É isso que nós precisamos fazer. Eleva os meus olhos para os montes. Quantos problemas, mas eu estou na mão daquele que fez os céus e a terra. Ele é maior que tudo isso. Ele vai dar conta. Nosso maior problema talvez seja olharmos para Deus e achar que ele não vai dar conta. Ele vai dar conta de cada uma das manifestações de Amã e a sua confederação de malignos, em nome de Jesus. Aí depois, a parte do... eu ia falar aqui? Já falei. Nós precisamos, então, amados, assumir o cheiro de mirra. Assumir o cheiro de mirra que há em nós. Tem um cheiro que foi colocado pelo Cristo vivo, exalando o bom perfume de Cristo. É isso que precisamos entender. O fedor do demônio, aquilo que é o cheiro de Satanás e as suas manifestações, eles têm que fugir ao cheiro da vida. Eles têm cheiro de morte, mas nós temos cheiro da vida. E nós precisamos entrar nos lugares espirituais da maldade, exalando o cheiro da vida, nos quais Satanás e seus demônios não podem suportar. Então, Purim é uma vitória posicional, não é uma vitória temporal. Ah, então nós tivemos Purim? Então, esse ano eu tenho vitória até acabar o Purim, né? Não, não é isso. Purim, como o apóstolo falou, Purim é uma vitória de consciência de posicionamento. Eu estou livre e eu vou executar juízo, que foi o que Deus falou para mim quando eu coloquei aquele hino do Fernandinho, o Moisés. Então, Deus falou para mim, você é livre para executar juízo sobre os nossos adversários. E aí o Senhor aprofundou a revelação falando, porque aí você olha para si mesma e como não há determinadas libertações dentro de assuntos que nós estamos vivendo, nós falamos, não, Senhor, não posso cantar que eu sou livre, porque, olha, eu estou preso. Aí Deus vai falar para mim, você posicionalmente, como Moisés, você está livre para executar juízo sobre toda a cadeia, todo o grilhão que vier contra você. Então, você está livre. Então, nós precisamos entender isso. Você aí, do outro lado, você está livre. Em nome de Jesus. Mas há prisões, há grilhões, há correntes ainda, há cadeias. Então, onde está essa liberdade? A liberdade está na sua posição em Cristo Jesus, a qual ele deu pelo preço de sangue, sua morte, o justo pelo injusto. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos justiça de Deus na terra. Então, há uma justiça de Deus na terra para nós. Em nome de Jesus. Estão me ouvindo bem? Aqui deu um comando aqui. Estão ouvindo bem? Amém? Então, há uma justiça de Deus para nós. E é essa que nós precisamos manifestar na terra. E eu queria falar a respeito um pouquinho do que o pastor Alexandre falou, a respeito da irresponsabilidade. O que acontece? A falsa religião, aquilo que não é o religar de Deus nosso com Cristo vivo, o que vai trazer? Então, você errou, você fica condenado. Aí nós ficamos lá, eu errei. Algo muito característico da minha
própria personalidade. Algo como o legalismo. Então, o que acontece? Ele vem e fica martelando, você errou, você não tem nada que você possa fazer, você errou, para você não tem mais nada, é o gotejamento. Aquilo que te paralisa, aquilo que finaliza a sua vida. Não dá para você, olha quanta derrota, olha quanto fracasso, olha, você caminhou até ali, ó, mas depois se afundou. Quantas coisas que vimos aqui que vieram para nos cercar. Mas eu quero te dizer o seguinte, em nome de Jesus, vamos vencer a acusação e a condenação, porque nós não somos irresponsáveis. Porque sabe o que Satanás, ele sopra no nosso ouvido, junto com a condenação e a acusação? Se você não sentir o peso da culpa, você não é responsável. Você é inconsequente e irresponsável. Entende o que o adversário lança junto com a acusação? Nossa, mas você nem está preocupado com o seu erro? É hora de lançar fora a sutileza das trevas para nos paralisar. Então, sou culpado, fiz errado, mas eu me lavo agora no sangue do Cordeiro, rapidamente, e prossigo. Eu dou linha, eu vou rapidamente para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar a última coisa aqui. Assumir, já falei, a última coisa aqui, assim, a sua posição. A sua posição não é mais de um bebezinho imaturo. Chegou uma notícia má e você vai, eu vou correr para a chupeta, para o paninho, e correr em algum lugar e me esconder, e chupar a chupeta e falar, alguém vai vir me salvar. Por favor, vamos sair desse lugar de infantilidade. Vamos sair deste lugar, amados, de imaturidade espiritual. A má notícia chegou, eu não vou para a chupeta, não vou para o paninho encardido, eu vou para a palavra de Deus e vou falar, Senhor, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? É uma má notícia, mas o Senhor me comprou. Eu vou sair desse lugar de infantilidade e imaturidade e vou encarar a vida de frente e o Senhor vai me dar vitória. Amém? E daqui a pouco você vai ver que você vai estar até passando por sofrimento, mas totalmente em paz. Amém? Cheia do amor de Deus. E por isso eu vou deixar aqui algo que o Senhor me deu, depois que o pastor Alexandre falar. Se ele quiser falar agora do pagar, é mais fácil do que morrer. Muito importante isso. Então, na verdade, é aquilo Você lá já mesmo falou? que foi falado aquele dia, né? Para quem assistiu. Mas a gente Isso. tem uma tendência, até por cultura, de pagar. E a gente não quer morrer. E Deus está nos chamando o quê? Para morrer. Então, pagar é mais fácil que morrer, porque Sim. você dá um valor e você, que nem isso, tem me chamado a atenção. Às vezes as pessoas querem se movimentar para resolver problemas através de ofertas. E eu tenho falado para as pessoas, não é assim que funciona. Então, a oferta ela vai selar a morte para mim. Hoje, assim, está bem claro isso do que Deus está falando. Então, a oferta ela vai ser para selar um posicionamento espiritual que nós tomarmos. E nós estávamos achando que a oferta era o posicionamento espiritual para nos trazer alguma resposta. E, na verdade, nós temos que ter um posicionamento espiritual de morrermos para que Deus possa executar na nossa vida algo, aí nós selamos aquilo como oferta. Para mim, é um caminho contrário. E nós Sim, queremos, então, pagar por isso. Isso não vai funcionar. sim. Então, por isso que eu falo que pagar é mais fácil que morrer. Porque para morrer, você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão daquilo que você pensava até agora, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que perdoar, você vai ter que caminhar com quem você não queria, você vai ter e vai ter. Então, isso é morrer. Aí, quando você vence isso, você vai e oferta, sela isso. Agora, você enviar uma oferta para caminhar com quem você não vai, com quem você não quer, não vai adiantar. Ah, mas é uma plantação que eu estou fazendo pela fé. Amém. Mas, em suma, é complicado, porque depende muito da motivação. Se você até der uma oferta falando, Senhor, gera isso em mim, eu não tenho, eu vou plantar isso, eu até creio. Amém. Agora, no sentido de que isso vai ser o que vai resolver o problema, não. Então, vamos fazer uma separação aqui. Porque nós temos que falar de plantação, então nós podemos sim plantar uma oferta. Falar, Senhor, eu vou plantar uma oferta para eu morrer, porque eu não estou conseguindo. Em fé, eu vou entrar com essa semente específica. Beleza. Agora, vir com uma semente, com uma plantação, com uma oferta, para esse problema ser resolvido no sentido de que isso vai resolver o problema sem mexer dentro de você, isso não existe. Macumbaria gosta. Macumbaria gospel, isso aí é feitiçaria, isso aí é aqueles despachos que a gente fazia antigamente lá. Coloca lá a champanhe, a galinha preta, tal, e vai embora para casa fazer o que você quiser. Por dentro não precisa mexer nada, porque na verdade a gente não quer ser mexido por dentro.
Na verdade, a gente não quer abrir mão de muitas coisas. Na verdade, a gente não quer que as nossas linhas de raciocínio sejam alteradas. Essa é a grande verdade. Às vezes nós temos uma... Por isso que eu pus assim, pagar é mais fácil. Não que seja totalmente fácil, porque nós temos uma resistência de pôr a mão no bolso também. Só que, na verdade, é mais fácil. Você acaba cedendo mais a isso, tá? É algo externo, então é mais fácil. Eu pego o dinheiro, vou lá e deposito, pago, mando Pix, faço qualquer coisa. Eu pego, vou no mercado, compro champanhe, negócio e entrego lá. Mas não mexe aqui dentro, me deixa quieto. Eu não vou me arrepender de nada. Eu não vou pedir perdão para ninguém. Eu não vou ficar nesse ambiente. Eu não vou. Então, nesse caso que eu falo, pagar é mais fácil do que morrer. E Deus tem nos chamado para morrer. Amém? Então, dentro disso tudo que o pastor está falando, nós temos essas feitiçarias gospel. Por quê? Porque aí precisamos entender que essa mirra, a qual o Senhor derramou a nosso favor, ela precisa também fazer uma incisão na nossa carne. Ela precisa cortar a nossa carne, ela precisa quebrar. No livro Autoridade Espiritual, do Watchman Nee, e em outros livros dele, ele fala exatamente isso. Se a carne não sofrer uma pressão a ponto dela ser rompida, a nova natureza que está em nós, ela não manifesta. É por isso que o vinho e o azeite, eles vêm de um esmagamento. A uva é esmagada para produzir o vinho da alegria. A unção é esmagada para produzir a unção que quebra o jugo. Agora, queridos, se nós não formos esmagados, não vai haver nova vida exteriorizada. Não vai haver. E nós queremos proteger a nossa velha vida. Por quê? Porque não queremos que isso faça um corte. Não queremos que a casca, chamada carne, quebre. Então, nós não vamos conseguir. A mirra, ela precisa, de alguma maneira, ser moída para exalar o seu perfume. Ela é tirada e, de alguma maneira, vamos colocar assim, eu não tenho tanto entendimento, mas vamos colocar assim, de alguma maneira, ela sempre ser envolvida em um processo para ela se transformar em algo que verdadeiramente possa ser utilizado. Então, precisamos entender, olhando para a cruz, nesse simbolismo de algo quebrado, moído. Olhe para Jesus. E se fizeram isso com lenho verde, que era Jesus, imagine com lenho verde, que era Jesus, imagine com nós, que somos sem nenhuma vida em nós mesmos. Para sairmos do tempo do pecado, amado, nós precisamos, em primeiro lugar, ter a consciência de pecado nossa, justificada. E depois, termos a consciência de pecado atualizada. Olha, isso aqui é pecado. Eu estou justificado em Cristo. Eu assumo e vou embora. Consciência de pecado para salvação, consciência de pecado para governo. Consciência de pecado para justificação, para eu estar no céu junto com Cristo, e consciência de pecado para olhar para mim e entender que Deus é santo. E a minha santificação, ela é diária. Entrei num nível de santidade posicional. Sou santo posicionalmente, mas eu preciso manter a minha santidade conforme eu vou conhecendo que Deus é santo. Conforme ele vai se manifestando para mim, eu vou entendendo a santidade dele e ele vai mostrando a minha pecaminosidade. E eu tenho disponibilidade no meu coração de vencer a pecaminosidade que ele está falando, que eu ainda tenho dentro de mim. Será que já conseguimos receber toda a luz do Senhor? Será que já conseguimos receber tudo de Deus a ponto de falarmos, não, não preciso mais que Deus me confronte? Isso é mentira, é auto-engano e é um sofisma que o adversário lança em nós. Ah, eu já cheguei ao nível de pastor, apóstolo, vice-Deus, mas ele vai falar para você, não existe Deus igual a mim. E eu preciso lançar luz sobre as tuas trevas. Você não sabe tudo da minha santidade. Nem lá no céu. Eternidade é eternidade. Você vai continuar me conhecendo na minha santidade. Precisamos entender isso, amados, para que não levemos uma vida libertina e, ao mesmo tempo, não levemos uma vida legalista. Amém? Não atualizados, que a nossa consciência já foi justificada. Que essa contaminação, impureza e corrupção de consciência cai por terra. Temos o sangue de Jesus para justificar a nossa consciência, mas temos também o sangue de Jesus para vivermos governo na terra, para trazer a nossa consciência cativa de que os nossos pecados diários são lavados dia após dia, como Jesus falou para Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Para lavarmos nossos pés, todos os dias, diante do Senhor, a água suficiente para os nossos pecados diários. Amém? Em nome de Jesus. O que me anima aqui nesse grupo, né, que está caminhando mais perto, o que tem de gente morrendo tá a coisa mais linda do mundo. Então, eu estou feliz, porque, assim, diante dessa palavra e desses ensinos, é isso que vai dar certo.
Então, você é uma, José, vou até falar. Essa mulher tá morrendo de um tempo para cá, tá a coisa mais linda do mundo. Vanessa, rapaz, eu tá picando ela num monte de pedaço. E, ela tá, e elas estão aceitando isso. Aleluia. A minha vida, meu pai, eu achei que eu já tinha morrido tanto. Falei, Senhor, mas eu tô tão vivo assim ainda. Jesus. Então, tem vidas aqui que estão caminhando mais próximas. E eu tô vendo assim, fala, cara, mata então, vai. E tá bonito de ver. E a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer. Porque não tem como dar errado. Por tudo isso que nós temos aprendido, não tem como dar errado. Porque é isso aí que é o caminho. Então, se ele está falando, morre para matar, nós vamos ter que matar. E não vamos morrer. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. A última coisa que eu quero falar hoje é a respeito daquilo que Deus falou. A respeito de Lia, Raquel, Zilpa e Vila. Estamos fazendo como que eu posso dizer? Viu? E pelo amor de Deus, não vai ficar, porque não falei seu nome, tá? Geni tá morrendo, Margarida morrendo, Maria Dirce morrendo, tem um monte de gente morrendo aí. Não vai Sim. ficar chateadinho, não, hein? Morre. Isso, morra, para de mimimi. Então, amados, glória a Deus. Então, vamos lá. O que Deus ele quer de nós? Você já pensou que nesse purim todo, o que é que Deus queria de nós? Quer de nós? Ele quer que nós recebamos o seu amor. Talvez seja uma pergunta que Deus tenha para nós. Pedro, você me ama? Talvez Deus esteja falando, você vai retribuir o meu amor depois de eu ter mostrado tanto poder, depois de eu ter sentenciado todos os teus adversários, agora você vai me amar? Como Lia, agora ele vai me amar. Eu creio que Deus continua assim, ó. Agora eles vão me amar. Agora eles vão perceber o valor que eu dei para eles. Agora eles vão perceber o recurso do meu reino que está sobre eles. Agora eles vão perceber a potência e a força do meu filho sendo esmagado na cruz, o seu sangue derramado, o meu espírito dentro deles. Será que agora eles vão me amar? Será que eles entenderam a profundidade do meu amor? Será que agora eles podem corresponder que eu sou Deus e eu não sou irresponsável? O que eu começo, eu termino? Essa é a pergunta de Deus para nós. Você pode me amar sem olhar para mais nada, para a sua incapacidade, para a sua limitação, para os seus erros, para as suas quedas, para as suas dificuldades, para a sua humanidade. Você vai poder me amar agora? Essa é a minha pergunta principal. Você pode me amar, igreja, noiva minha, amada minha? Apóstolo falou ontem, eu vou plagiá-lo, amém? Você vai vir para debaixo da macieira, ter um relacionamento comigo, onde você come uma maçã para limpar o teu hálito, onde você come a maçã para proteger o teu coração. Como é que você vai fazer? Você vai ficar distante de mim? Quando Deus se manifesta na tempestade, quando Deus se manifesta e Pedro diz, é um fantasma, e nós gritamos assustados. Sabe que Deus está falando? Ei, eu estou chamando só a tua atenção. Eu te levo no deserto para falar de amor. Não é? E nós achamos que, por conta do nosso sofrimento, o adversário consegue apagar o amor de Deus por nós. A palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 6, se eu não me engano, fala assim, que por estarem debaixo de espírito de aflição e ânsia de espírito, estarem debaixo de um espírito de servidão, eles não conseguiam ouvir a voz do Senhor, nem o amor que Deus tinha ali por eles. Agora eu vou libertar vocês do poder do Egito, do poder da casa da servidão. E eles não conseguiam ouvir as boas novas de Moisés. Que em nome de Jesus seja liberado com potência sobre nós o poder e o amor do nosso Deus. Amém? Para que venhamos a retribuir o amor, para que esse espírito de religiosidade caia de nós. Esther foi jejuar e orar, porque ela descobriu de alguma maneira que havia o poder do amor de Deus sobre eles. Então, em nome de Jesus, amados, nós precisamos entrar em lugares profundos de adoração, porque há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que é responsável por nós. E ele tem esse compromisso não apenas com você, mas com toda uma linhagem que vai depender de nós. No sentido de, como o pastor Alexandre falou, Deus precisa, mas não depende. Deus quer usar a tua vida dentro daquilo que ele precisa gerar num determinado ambiente e num determinado tempo. Não fuja dessa responsabilidade. Vamos entrar nessa responsabilidade de amarmos a Deus numa correspondência em fé.
fidelidade. Amados, precisamos dizer que esse amor que Deus está falando não é algo sentimentaloide, algo afetivo num primeiro momento. É claro que Deus é agradável, é claro que Deus é delicado, é claro que Deus deve ser amado também com sentimentos, mas Deus deve ser amado com obediência. Essa é a primeira manifestação do amor de Deus. Lá em João, capítulo 16, 17, não, é 14 ou 16, eu não lembro qual dos dois, ele fala assim, ó, e aquele que me ama, ele vai obedecer os meus mandamentos. E eu e o Pai viremos e moraremos nele. O Espírito Santo já mora, mas aquele que corresponde ao amor de Deus, através da sua obediência, através de guardar os mandamentos, praticando-os, ele vai vir e vai morar. Ele e o Pai. Então, amados, olha que coisa tremenda que Deus está falando para você hoje. Quer destruir, não apenas agora, mas você quer destruir para sempre os teus adversários, entendendo que você está em território inimigo? Me ame. Corresponda ao meu amor. Me amando pela obediência, pela fé. Amém? Vamos fazer a nossa renúncia? Governante de heróis. Por curiosidade, eu descobri que o nome de Assuero significa governante de heróis. Amém, querida? Glória a Deus. E verdadeiramente ele passou a governar, não é? Um povo que se mostrou heroicamente decidido a vencer os seus inimigos. Talvez seja essa a expectativa do nosso Deus. Eu sou um governante de heróis. Não apenas os heróis da fé de Hebreus 11, mas os heróis da fé de 2024, 2025, 2022, 1963, como é o meu caso, nasceu ali uma heroína. 1969, nasceu aqui uma heroína. Um herói, quer dizer, heroína é ótimo. Nasceu ali um herói. Então, querido, em nome de Jesus, qual é o teu nome? Senhor, tu és o governador de heróis. E eu quero fazer parte dessa lista. Eu quero que os atos dos apóstolos escritos lá naquele livro, eu quero que tenha o meu nome. Atos do Espírito Santo. No tempo que você nasceu. Em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa renúncia? Amém. Amém? Diga assim, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus Meu Pai. e meu Pai, Tu governas. tu governas Heróis na terra. heróis na terra. E eu quero fazer parte E eu quero fazer parte desses heróis. desses heróis. Por favor, Por favor, insere meu nome insere o meu nome nesse livro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. eu quero me desligar agora Quero me desligar agora de todo gotejar, de todo gotejar, através das suas 12 representações, Pai, através das suas 12 representações, que Pai, tentaram me paralisar que tentaram me paralisar com as suas malignidades, com as suas com as malignidades, suas com estratégias, as suas que estratégias, me feriram, feriram, me me iludiram, iludiram, me enganaram, me enganaram, fizeram com que eu tivesse ídolos dentro do coração, fizeram com que eu tivesse ídolos dentro do meu coração, através do orgulho, através do orgulho, raiz de raiz amargura. de amargura. Pai querido, me tornei idólatra, Pai querido, me tornei idólatra, ególatra, voltado só para mim mesmo, voltado só para mim mesmo, cheio de egoísmo. cheio de egoísmo. Mas eu estou entendendo Mas estou que o entendendo teu amor é mais forte. que o teu amor é mais Tu forte estás te mostrando para mim e está se mostrando para mim como mais excelente. como o mais excelente. Eu vi alguém mais belo, Senhor. Eu vi alguém mais belo, Alguém Senhor. mais nobre. Alguém mais nobre, Alguém mais excelente, sim, Senhor. alguém mais excelente, sim, E Senhor. o Senhor está mostrando o teu amor para mim. E o Senhor está mostrando o teu amor Com para mim, laços de misericórdia com laços de misericórdia, e corda de benignidade. cordas de benignidade. Tu tens me atraído Tu tens me atraído a ti a ti por causa da tua bondade. por causa da tua bondade. Ah, Senhor, Ah, Senhor. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. deixa eu entrar nesse lugar, Deixa eu entrar nesse lugar, esse novo e vivo caminho, esse novo e vivo e olhar caminho, nos teus olhos, e olhar nos teus olhos, receber o teu amor. e receber o teu amor. Não estou falando de sentimentos, Eu estou Pai. falando de sentimentos, Pai. Estou falando de posicionamento, Estou falando de posicionamento, onde eu entendo onde eu entendo que tu me chamaste que tu me chamaste para governar, para governar, porque já sou salva. porque eu já sou salvo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, quero aprender a governar. quero aprender a governar. Me ajuda Me ajuda a não querer
pagar pelas tuas bênçãos, mas entrar num relacionamento tão profundo contigo, mas entrar num relacionamento tão profundo contigo, onde eu entendo que morrer onde eu entendo que morrer é melhor é melhor do que sacrificar. que sacrificar. Não quero chegar Eu quero chegar diante de ti diante de ti com as minhas mãos com mirradas, as minhas mãos mirradas, cheia de sacrifícios cheia de que sacrifício, não tem nenhum valor, que não tem nenhum valor, porque não tem cheiro de morte. porque não tem cheiro de Por morte. favor, Por favor, livra-me da minha própria vida. livra-me da minha própria vida. Disseste quem perder a sua vida, Quem disseste, quem perder a tua vida, quem perder a sua própria quem vida, perder a sua própria vida, ele vai achá-la. ele vai E achá-la. eu também quero E eu também quero perder a minha vida perder a minha vida para achá-la em ti, para achá-la em ti, ser achada em ti. ser achado em ti. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. papai, Papai, em nome de em Jesus, nome de Jesus, eu quero aprender, Senhor, quero aprender, Senhor, que toda aflição que toda a que eu aflição possa passar, que eu possa passar, ela não vem ela não vem de ti, de ti, no sentido essencial, no sentido essencial, mas ela vem mas ela vem de uma posição da posição que eu tenho em ti, que eu tenho em ti, na terra, na terra, para ser parecida com o meu Cristo. para ser parecida com o meu Cristo. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de e Jesus, que eu aprenda que eu a aprenda passar pelos ditames dessa vida a passar pelos ditames dessa vida em paz, em paz, cheia da paz, cheia da paz, que excede todo o que entendimento. excede todo entendimento. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de eu Jesus, quero sair eu quero sair da infantilidade da e infantilidade da e imaturidade da imaturidade e encarar e encarar a vida nessa a terra vida nesta terra de de frente. frente. Pai, Pai, eu entendi eu entendi que o reino de Deus, que o reino de Deus, pelo esforço, tomado pelo eu esforço, quero ser e eu valente, quero ser valente, deixando as marcas deixando as marcas de filho da prostituição, de filho da prostituição, filho da carne, filho da da carne, iniquidade, do da pecado e iniquidade, do transgressão. pecado e transgressão. Em Em nome nome de de Jesus, Jesus, eu quero me apoderar do teu reino, eu quero me apoderar do teu que reino, tem recursos inesgotáveis, tem recursos inesgotáveis, porque tu nos amas. porque tu nos amas. Pai, Pai, em nome de em Jesus, nome de eu Jesus, quero entender eu quero entender e viver e viver que Purim que Purim é uma vitória de posição. é uma vitória de posição. Não vou andar mais Não vou andar mais debaixo do conselho debaixo do conselho das trevas, das trevas, aos quais as quais me escravizavam. me escravizavam. Entendo Entendo que há motivo de esperança em mim. que há motivo de esperança em mim. Eu também entendo Eu também que o entendo Deus de toda graça que o Deus de toda graça está me santificando, está me santificando, me confirmando, me confirmando, fortalecendo fortalecendo e firmando. e firmando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, Pai, eu declaro eu declaro que a partir de agora que a partir de agora eu quero corresponder eu quero corresponder ao teu amor. ao teu amor. Eu quero, Pai, Eu quero, Pai, que aquele desejo que aquele desejo que tu tinhas olhando para nós, que tu tinhas olhando para nós, como Elia, Raquel, Bila, Zilpa, como Lia, Raquel, Bila, Zilpa, manifestavam o seu desejo de serem amadas manifestavam o seu desejo de ser amadas por Jacó, por Jacó. eu quero deixar isso, Eu quero deixar isso, porque o Senhor porque o Senhor será satisfeito será satisfeito naquela expectativa. naquela expectativa. Agora eles vão me amar. Agora eles vão me amar. Eu me candidato Eu me candidato a corresponder esse amor. a corresponder esse amor. Em nome de Jesus. Em nome de Tu Jesus. sabes que é difícil, Tu sabes que é difícil, mas eu quero. mas eu quero, Estou disposta. estou disposto. Socorre-me, Socorre-me, ajuda-me, ajuda-me, ampara-me. ampara-me. Ó Espírito Santo da Ó verdade, Espírito Santo da verdade, traz a ressurreição sobre mim, traz a ressurreição sobre mim, dia após dia, dia após dia, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado, Pai. Tu és meu Deus. Tu és o meu Deus. Eu assumo Eu assumo o cheiro da mirra, o cheiro da mirra, replicando, replicando, através das minhas decisões, através das minhas o decisões, cheiro da mirra do meu Cristo. o cheiro da mirra do meu Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a sua glória, Deus. Para a sua glória, Deus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém.
Agora você quer falar da parte da oferta, dia do culto de domingo? Como você quer fazer? Fala. Amém. Irmãos, a respeito da oferta, nós vamos normatizar assim, ó. Se você quiser abrir a tua Bíblia aí, para você estar entendendo, Números 10, Números 10, 10. Aleluia. Números 10, versículo 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Então aqui, Sim. isso. Então aqui vai estar falando a respeito de holocaustos e sacrifícios pacíficos. Então, as festas, nós temos aprendido já há algum tempo, que são portais mesmo de ativação financeira e que nós podemos entrar por esse caminho e é muito bom que nós façamos isso. Então, o que eu tenho de orientação nessa parte? Daquilo que a gente tem entendido, então, sim, se você está ainda num ambiente onde você vai ofertar porque você não quer morrer, então, pelo menos o nosso ministério não envia essa oferta. Sim. Porque essa oferta não vai fazer bem nem para você, nem para nós. Sim. Então, pastor, eu estou nesse entendimento ainda. Eu não estou a fim de morrer, eu vou pagar por isso. Então, eu te aconselho a não ofertar em lugar nenhum. Mas, em nome de Jesus, aqui não oferte, porque nós não cremos nesse tipo de manifestação. Então, que oferta nós cremos e vamos te aconselhar a fazer? Oferta número 1, e é a melhor que a gente tem para fazer. Decidir morrer, decidir entrar nesse tempo, decidir fazer isso e vou selar isso com a minha oferta. Amém? Então você vai estar enviando a tua oferta para o nosso ministério, para onde Deus te direcionar, dentro desse ambiente. Eu já decidi morrer e eu estou selando isso. Aí você vai plantar isso diante do Senhor. Vai trazer isso à memória do Senhor. A tua oferta vai servir para isso. Agora sim, fala assim, pastor, eu quero morrer, mas eu não consigo. Eu não estou conseguindo abrir mão disso. Aí você vai, então, ofertar da mesma forma aqui ou em outro lugar, para que isso seja gerado. Uma semente fala assim, Senhor, eu quero morrer, mas não estou conseguindo, eu vou plantar isso. Aí você planta isso também. Amém? Então, são os dois tipos aí de oferta que eu creio que nós vamos poder estar trabalhando, ativando, abençoando, para que o Senhor traga aí entendimento. Valor da oferta. Aquilo nós temos explicado, do passarinho até o boi. Então, você vai ver lá o teu bolso e vai orar ao Senhor e vai falar, Senhor, me mostra aqui, dentro da minha realidade financeira, para eu não pecar contra o Senhor, para eu não fazer a mais nem a menos. Então, eu não quero inventar de dar um cordeiro se eu posso dar um passarinho, mas eu também não quero ser miserável se eu posso dar um cordeiro e fazer o contrário. Então, ore ao Senhor para que o Senhor coloque um valor no teu coração e aí você obedeça dentro desse valor. Ainda que doa um pouquinho, ainda que você fale assim, meu Deus, dói, né? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala assim, ai, pastor, dói. Mas depois a pessoa vem, dá testemunho e tal. E a gente vê, irmãos, que se a gente parar para pensar mesmo, o que Deus nos pede, o que Deus fala, dentro do que a gente gasta muitas vezes, que a gente nem percebe, com tanta coisa inútil, com tantas coisas que poderiam ficar para lá, nós vamos perceber que é muito pouco, né? Deus sempre vai estar exercendo esse nível muito baixo, porque Ele conhece a nossa limitação, conhece a nossa estrutura, conhece o que nós temos de informação por dentro e a resposta que nós podemos dar. Então, com certeza, Deus não vai pedir algo que você não possa dar, que eu não possa dar. Então, o valor você trabalhe em cima dessa linha de raciocínio. Agora, amanhã é dia 23, vai começar, então, a oferta amanhã. Vai abrir, né, esse portal, das 18 de amanhã às 18 do domingo. O ideal é estarmos ofertando dentro Esse tempo. desse tempo. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou receber dia 28, eu vou receber dia 29, eu vou receber dia 5, eu vou receber dia 10, mas eu quero ofertar, eu quero participar disso. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma oferta já no seu coração. Você vai falar, Senhor, eu estou ofertando dentro desse tempo, a minha oferta é tanto, o valor é tanto, mas eu vou poder enviar o dinheiro dia tal. E acabou.
Porque não vai ser o dinheiro que vai fazer, mas vai ser a disponibilidade do teu coração para ofertar que vai estar funcionando. Porque a gente sabe que tem pessoas que recebem no final do mês, no começo do mês, e é uma data ruim agora. Então, de repente, você não tem de onde tirar, não tem o que fazer, mas você quer. E você não quer ficar fora disso. Então, você faça esse tipo de voto ao Senhor. Só vigie bastante para que depois você voltar, você vai receber uma oração sobre isso, porque se você enviar aqui, você vai estar englobado nas nossas orações, nós vamos orar domingo por todo mundo, inclusive para quem vai enviar depois. E aí depois não deixa, porque infelizmente nós temos liberado pessoas que têm feito votos e depois não cumprem. Esses dias mesmo nós fizemos uma lista acho que com 2 ou 3 pessoas. 3 pessoas que fizeram um voto, vou mandar tanto, vou fazer isso, fazer aquilo, depois as pessoas não enviam. E nós liberamos, oramos, Senhor, nós liberamos, em nome de Jesus, que isso não seja tal, para abençoar a pessoa, para ver se ela não fica presa. Porque depois é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então você ore certinho, veja o valor, e aí você vê se você o valor que você vai dar e o dia. Aí você combina isso com o Senhor, e você já vai estar sendo abençoado, você já vai estar recebendo a oração e o dinheiro você envia depois. Amém? Então, eu creio que é isso. Aí sobre o culto. Domingo, 6 da manhã. Pelo amor de Deus, 6 da manhã, não vai ter culto à noite. Tô falando isso daí, não, porque depois fala assim, ai, pastor, eu entrei lá às 7 horas, não tinha nada. Não tinha mesmo, porque nós estamos falando faz uma semana. O culto vai ser às 6 da manhã. Amém? Então não vai ter nada às 19 horas mesmo. Isso aí é certeza. Agora, às 6 da manhã, nós vamos estar lá. Na verdade, nós vamos estar a partir das 5. Nós vamos estar fazendo um tempo de louvor, de adoração e de oração. Quem quiser participar desse tempo desde as 5 da manhã, me procura ou procura a pastora no privado, que nós vamos fazer uma lista de destinatário para mandar o link só para você, que quer estar desde as 5. Porque se a gente mandar esse link no grupo desde as 5, vai virar uma bagunça. Então, nós vamos mandar o link para você, que quer ficar desde as 5, e depois, às 5 para 6, 6 horas, a gente manda para o grupo para quem vai entrar só no culto. Então, se você quiser participar desde as 5 da manhã, mande esse interesse seu no meu privado ou no da pastora, para a gente pôr você numa lista de destinatário que a gente vai fazer. Amém? Então, eu creio que é isso. A oferta, o culto domingo e tal. Segunda-feira, nós não teremos a aula do Oséias de manhã. Nós vamos dar uma respirada, vamos dar uma descansada. Foi uns dias agora bem puxadão, então nós vamos domingo, né? Nós vamos fazer o culto, depois nós vamos encerrar. Aí nós vamos dar uma respirada na segunda e nós retornaremos na terça com o Oséias às 7h30 da manhã. Amém? Em nome de Jesus, é isso daí. Amém. Só falando um pouquinho a respeito da festa, da celebração que vamos fazer, nós vamos fazer uma comunhão, amém? Com o nosso pessoal aqui da nossa igreja. Então, prepare uma comunhão, faça uma mesa bonita ao Senhor e apresente-se diante de Deus. Não fique preocupada aquilo que os judeus faziam nesse dia, no sentido de tradição. Apresente os princípios diante de Deus, faça a sua melhor alimentação que você possa trazer ali, a sua mesa, mas não se ocupe tanto com os rituais judaicos, porque não é isso que estamos pregando, amém? Estamos pregando princípios eternos da palavra de Deus. Então, se ocupe naquilo que é eterno, não naquilo que é temporal. Amém? Em nome de Jesus, tenha muito cuidado para não entrar no pagamento e não na morte, amém? Agora, outra coisa, às vezes nós pensamos, eu vou fazer uma mesa assim, assado, cozido frito, e aí Deus vai vir. Não é essa a intenção, amém? Em nome de Jesus. Outra coisa que eu gostaria de falar é a respeito de por que estamos falando de ofertas, porque o Senhor falou assim, Números 10:10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nós estaremos alegres, porque vencemos aquilo que o adversário procurou fazer para nós e vamos continuar vencendo. Então, há uma vitória de entendimento posicional dentro da nossa mente. E também há o decreto sobre 12 tipos de manifestações malignas. Então, será um dia de alegria. Então, vamos entrar na presença de Deus. E ele fala, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, que é o Rosh Kodesh, né? Também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos. Então, você vai trazer uma memória. O que é tocar a trombeta? É erguer uma voz. E essas ofertas, elas têm uma voz. É isso que nós estamos falando, que faremos. Há uma voz na nossa oferta, para que o Senhor se lembre de nós. Assim como Deus entrou ali, se lembrando daquilo que Mordecai fez a favor de um rei, o Senhor se lembrará de nós
Assim como Deus se lembrou de Raquel, se lembrou de Lia, se lembrou de Noé. É isso que estamos fazendo. Decretos eternos na presença de Deus, memoriais eternos na presença de Deus, para que ele se lembre de nós. Mas Deus não é esquecido, sim. Mas por que ele fala na palavra, desperta-me a memória para que possa justificar-te? É porque geralmente ele quer que nós estejamos falando daquilo que precisamos e daquilo que sim, fizemos na presença dele. Neemias teve o mesmo procedimento. Lembra-te de mim, Senhor, de todo o bem que eu tenho feito nessa cidade. Por 2 vezes, o reconstrutor Neemias se apresentou diante de Deus. Então, faça a sua oferta, faça um envolvimento integral da sua vida. Coração, finança, mente, alma, espírito, chamado, tudo ali, selando na presença de Deus. Deus, eu estou totalmente envolvido com isso. Porque às vezes o espírito da miséria nos aprisiona para falar, não seja generoso com Deus. Deus está esperando um povo que o ame, inclusive com suas finanças. Amém? Então, era isso que eu gostaria de ter falado, e é isso aí. Compartilhar o negócio que eu te pedi lá da oferta. Tá. Certo. Deixa eu compartilhar aqui a tela, mas... Compartilhar a chave Pix. Enquanto isso, vou estar orando para encerrar. Pode ser? Pode. Amém. Amém. Então vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, te agradecer porque nós vencemos, ó Pai, graças a Deus, esses dias. Cada irmão, cada irmã que participou, que assistiu no presencial, no online, que de alguma forma, o Pai amado, está participando desta festa. Eu quero abençoar cada um, para que verdadeiramente no domingo, Pai, nós celebremos e saiamos com a nossa vitória, saiamos com a nossa vida, Pai. Precisamos sair desse lugar vivos e com os nossos adversários mortos. Esse é o nosso maior objetivo, é isso que o Senhor tem de promessa, é isso que o Senhor deixou para nós. Sim. Muito obrigado por todos esses dias, por tudo que o Senhor trouxe de entendimento, por tudo que o Senhor trouxe de revelação, de graça, por tudo que o Senhor fez, ó Pai amado, nos sustentando, guardando a nossa saúde, guardando a nossa mente, guardando, ó Pai amado, a internet, os nossos aparelhos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem operado a nosso favor. Quero te agradecer, manifestar a minha gratidão diante do Senhor e dar a Ti, ó Pai, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, que o Senhor receba isso. E que verdadeiramente o Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas, Pai. Temos aprendido a cada segundo que tudo é o Senhor. Não existe forma nenhuma de conquistarmos nada, a não ser com aquilo que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai amado, pelo Teu amor. Que não tenhamos uma expectativa porque vamos ofertar para o Senhor vir. Nós vamos fazer uma mesa para o Senhor vir. Sim. Nós vamos fazer uma oração bonita para o Senhor vir, porque o Senhor já veio. Aleluia. Na verdade, o Senhor já se manifestou sem oferecermos nada. Que saiamos dessas manifestações de religiosidade, de estruturas malignas que querem achar que nós temos que pagar algo. Sim, meu Deus. Na verdade, o Senhor já veio. O Senhor já se ofereceu por nós. Antes mesmo de que nós pudéssemos fazer qualquer coisa, antes mesmo de nós existirmos. O Senhor veio voluntariamente. E o Senhor se entregou à morte voluntariamente pela minha vida e pela vida da tua igreja. Sim. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Nos cobre com teu sangue. Nos dá, Pai amado, um descanso nesse dia de sábado que vamos entrar daqui a pouco. Em nome de Jesus. E que no domingo, Pai, possamos celebrar o teu nome. Guarda-nos, cobre-nos com teu sangue, a cada família, a cada casa. Sim. Dá graça, Pai, para aqueles que decidiram morrer, para que morram e tenham vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Amém. Glória a Deus. Até domingo às 6, em nome de Jesus. Da manhã. Amém. Glória a Deus. Ou assim, para quem quiser. Em nome de Jesus. Glória a Deus.